No canteiro de obras, muitos riscos são visíveis. Máquinas grandes, estruturas altas e equipamentos pesados chamam a atenção imediatamente. Por isso, as equipes costumam agir com bastante cuidado quando trabalham perto desses elementos. Mas alguns riscos são diferentes. Eles não parecem perigosos no início. Na verdade, parecem parte normal da rotina. Foi exatamente assim que começou a história de Daniel. Daniel era um profissional dedicado que trabalhava há anos no setor da construção. Ele conhecia bem a dinâmica do canteiro de obras e sempre valorizava as orientações de segurança. Colegas o consideravam atento, responsável e disposto a ajudar sempre que necessário. Naquela semana, a equipe estava concentrada em uma fase importante do projeto. Muitas tarefas envolviam organização de materiais, ajustes de equipamentos e preparação de áreas para a próxima etapa da obra. Nada parecia fora do normal. Em uma manhã tranquila, Daniel recebeu a tarefa de verificar um espaço onde novos materiais seriam armazenados. Era uma atividade simples, algo que fazia parte da rotina da equipe. O local ficava em uma área já conhecida do canteiro. Enquanto caminhava até o ponto indicado, Daniel observava o ambiente ao redor. Trabalhadores organizavam ferramentas. Alguns equipamentos estavam sendo preparados para uso e o movimento parecia calmo. Tudo parecia seguro. Ao chegar ao local, ele começou a avaliar o espaço. Precisava confirmar se havia área suficiente para armazenar os materiais que chegariam no dia seguinte. O terreno parecia plano e livre de obstáculos visíveis. Nada parecia perigoso. Mesmo assim, Daniel decidiu caminhar lentamente pela área para verificar todos os detalhes. Esse era um hábito que ele havia desenvolvido ao longo do tempo. Antes de qualquer atividade, ele preferia observar o ambiente com atenção. Foi então que percebeu algo curioso. Em uma parte do chão havia uma pequena irregularidade. À primeira vista, parecia apenas um detalhe comum do terreno, algo fácil de ignorar em meio a tantas outras tarefas. Mas Daniel parou e olhou novamente. Ele percebeu que aquela parte do solo estava um pouco diferente do restante da superfície. Não era algo evidente, mas parecia menos firme do que o restante do terreno. Daniel decidiu chamar um colega da equipe para avaliar o local com ele. Juntos, observaram melhor a área e concluíram que poderia haver um pequeno desnível escondido sob a camada de material que cobria o chão. A equipe resolveu investigar com cuidado. Após uma verificação mais detalhada, perceberam que o local precisava de um pequeno ajuste antes de receber o armazenamento de materiais. Não era um problema grave, mas poderia causar dificuldade para equipamentos de transporte que circulariam ali depois. Se ninguém tivesse observado aquilo com atenção, o espaço poderia ter se tornado um ponto de risco para a movimentação no futuro. Nada havia acontecido naquele momento. Nenhum incidente ocorreu, mas a descoberta serviu como um alerta importante para todos. Mais tarde, durante a reunião de segurança do dia, Daniel compartilhou o que havia percebido. Ele explicou que o local parecia completamente normal no início. Não havia sinais claros de problema. Mesmo assim, a decisão de observar com calma fez toda a diferença. O supervisor da equipe aproveitou a situação para reforçar uma lição importante. No canteiro de obras, nem todos os riscos são óbvios. Alguns aparecem de forma discreta. Outros surgem com o tempo, conforme o ambiente muda e novas atividades acontecem. Por isso, a atenção constante é uma das ferramentas mais importantes de qualquer profissional da construção. Daniel concordou. Ele disse algo simples, que chamou a atenção de todos. Muitas vezes, o perigo não começa parecendo perigoso. Às vezes, ele começa parecendo comum. A equipe refletiu sobre
essa ideia. Todos perceberam que a rotina pode fazer com que pequenos detalhes passem despercebidos. Quando isso acontece, situações simples podem evoluir para desafios maiores. A partir daquele dia, o grupo decidiu reforçar um hábito importante. Antes de iniciar qualquer atividade, todos fariam uma observação rápida do ambiente ao redor, mesmo em tarefas consideradas simples. Esse pequeno gesto ajudaria a identificar mudanças no terreno, posicionamento de materiais ou qualquer detalhe fora do padrão. Com o tempo, esse hábito se tornou parte natural da rotina da equipe. A história de Daniel passou a ser lembrada como um exemplo positivo de prevenção. Nada parecia perigoso naquele dia, mas a atenção de um profissional evitou que um pequeno detalhe se transformasse em um problema no futuro. No canteiro de obras, segurança não depende apenas de reagir aos riscos evidentes. Ela também depende da capacidade de perceber aquilo que ainda não parece perigoso. Porque muitas vezes a diferença entre segurança e problema está justamente na atenção dedicada aos detalhes mais simples.